Nessa terceira parte, vamos falar sobre o movimento G12 e as suas consequências. As igrejas que já foram plantadas com outras estratégias, eles também não devem simplesmente abrir mão da estratégia que eles vieram dedicando até aquele momento, dando a vida, dentro de quando está trazendo fruto. Eu acho que Deus tem uma visão específica para cada líder conduzir o seu rebanho. Agora eu preciso saber se aquilo que Deus me deu eu vou usar dentro do meu ministério, ou eu vou dizer que é para ser aplicada em todas as outras igrejas, e vou dizer também que as que não estão na visão de Deus. Eu já ouvi pessoas dizendo isso, que só estão na visão de Deus as igrejas que caminham no ministério G12. Só condeno o seguinte: igrejas que foram com tudo, né? De repente tínhamos igrejas fortes, abençoadas, né? E se criou aquela estratégia de que através desse trabalho de G12 as igrejas iriam explodir em multidão. E a verdade é que não é isso. Entende? Não tem visto isso. Teve igrejas que teve perda, outras ganharam, mas outras teve perda. Então, as pessoas deste movimento, no início eu vi, né, porque participei também, pelo menos do encontro, e vi assim uma forma de extravasar a sua emoção mais do que uma edificação espiritual. Então você tem hoje muitas possibilidades de você encontrar pessoas dizendo assim: eu estou no G12, e você trabalhar, e você vê o trabalho sendo desenvolvido com um enfoque muito forte na frutificação, ou seja, na multiplicação. E aí, nesse aspecto eu não concordo, porque você perde a qualidade. Você de repente tem uma igreja de 3, 4, 5 mil pessoas sem que elas estejam verdadeiramente refletindo o caráter de Cristo. Então, já depois de muito drama estabelecido, muitos dramas estabelecidos, e também já muitos prejuízos com divisões de igrejas, a coisa arrefeceu e muita coisa foi adaptada. Então eu creio que como movimento trouxe muitos problemas para o evangelicalismo brasileiro. Como modelo não, porque o modelo é um modelo bíblico, porque está na palavra de Deus, não só pelo fato de Jesus ter escolhido 12, mas de ter os enviado para pregar, e eram em pequenos grupos. E hoje, grande parte da igreja mundial se desenvolve através de pequenos grupos. E as igrejas que residem e trabalham nas grandes cidades também têm que trabalhar com pequenos grupos. Não tem nada novo quanto ao modelo. Quanto ao movimento chegado ao Brasil, eu tenho essa ressalva apenas. Valeu naquela época em que os cristãos iam, até chegava um ponto de estar todo mundo junto, unido, como uma estratégia, né, para edificação de igreja. E acho que hoje também esse modelo é um modelo que poderia ser implantado para servir para implantar novas igrejas, né, para começar uma obra. Entende? E muitos têm levado para um trabalho mais amplo sempre. Eu acho que deveria se ganhar nos lares, se ganhar as almas nos lares e se trazer para a igreja para se congregar. O que eu vejo é que para ser pastor, ele precisa ter o chamado. Não se forma pastores apenas por imposição de mãos. O pastor, ele precisa ser chamado, precisa ter o dom, e é bíblico isso, né? O dom do pastorado, e não apenas porque é um método. O método não faz o pastor. O que faz alguém ser pastor é o chamado de Deus, e não apenas a consagração formal e nem ritualística que acontece. A gente diz assim: meus discípulos. Bem, meus discípulos
entenda-se, discípulos que Jesus deixou sob a minha responsabilidade de cuidar, porque os discípulos são todos dele. Então, fazer discípulo é tratar a vida e o caráter das pessoas na profundidade. E discipulado é fundamentalmente relacionamento. É você misturar a sua vida, é você andar na luz, é você não ter nada escondido, nada em treva na sua vida. Você ter um relacionamento com o seu discipulador que você possa confessar, você possa partilhar, você possa se alegrar, você caminhe com ele numa liberdade assim maravilhosa. Então, por exemplo, essa forma de discipulado, acabou a escola bíblica, trabalha-se com discipulado, aonde existe um líder e ele tem 12 discípulos e aqueles 12 discípulos geram 12 discípulos. Não tenho nada contra isso. Eu acho que o dever nosso é multiplicar mesmo, né, dar frutos. Mas o que acontece é o líder que está sendo líder sobre aquele grupo tem chamado para ser líder ou ele foi um líder fabricado? Ele tem a direção de Deus para ser líder ou ele está sendo ensinado? Porque é chamado, meu irmão, a obra de Deus é chamado, pastor é chamado, líder é chamado. Eu vejo que nós podemos ajudar uns aos outros verdadeiramente e que é bíblico nós ensinarmos, discipularmos aos outros. Os que sabem mais ensinam aqueles que são ainda novos na fé. Mas eu vejo ainda que a casa de Deus é o lugar do povo se reunir ali, onde tem pastor, onde tem homens ungidos pelo Senhor para cuidar daquelas ovelhas. E aquele homem vai orar, vai jejuar, vai clamar a Deus, e Deus vai levantar obreiros para a seara dele, professores, homens espirituais para guiar aquelas pessoas. Eu acho só uma coisa assim para concluir, que se fala muito de G12 e tem muita gente falando do que não sabe, do que não conhece. E muita injustiça é cometida, coisa do diabo, por exemplo, nos encontros tem regressão e tantas coisas que são coisas assim sem nenhum sentido, porque isso não existe. O encontro é um trabalho muito bem feito, onde a presença do Espírito Santo é fantástica e as pessoas podem realmente ter um fim de semana que poucos tiveram na sua vida em termos de relacionamento com Deus. Quando eu participei do encontro, eu fiquei mais como observador e eu tentei realmente não somente ficar como um observador, mas estar aberto para Deus naquele momento, né? Está aberto pelo Espírito. Mas eu confesso para você que eu não me envolvi emocionalmente e nem espiritualmente também, porque eu não fui tocado, na realidade, no encontro, né? E nem pelo lado emocional, nem pelo lado espiritual. Não vi nada que pudesse me edificar como servo do Senhor, como um ser humano. Então nós participamos, o pastor também foi, todo mundo, e eu verdadeiramente vi lá a palavra de Deus ser ministrada, vi testemunhos, não vi nada de escândalo. A única coisa que eu achei, que eu não vejo na Bíblia também isso, que você tem que ficar calado, que você não podia falar nada. Se você falasse, era o diabo que estava te usando. Se você dissesse, qualquer palavra que você dissesse para alguém, conversando lá dentro, era o diabo, você não podia falar. Então, eu não vejo isso na Bíblia. Eu vejo na Bíblia as pessoas, unidas, conversando em grupos, Jesus em festas. E verdadeiramente, se você perguntar a mim, dentro do meu coração, nunca testificou dentro de mim. Eu fiz o encontro. E não fui assim como um espião. Não fui como um espião. Eu fui sinceramente para ver, para sentir e para receber o que Deus quisesse mandar para mim, porque essa é a minha metodologia ministerial. Eu não sou fechado, eu sei que Deus é livre, Ele é soberano, Ele age independentemente da nossa visão.
E então eu fiz o encontro e pelo menos o encontro que eu fiz não teve nada demais, nada dessas questões de regressão e os exageros que chegaram em tudo que se noticiava, né? Então, o encontro, ele aborda, ele atinge, ele procura alcançar o homem em todas as suas dimensões. É óbvio que existem aspectos do psicológico da pessoa que vão ser mexidos, sim, mas onde está o problema nisso? As questões devem ser tratadas do ponto de vista da espiritualidade. Então, se eu lido com o meu corpo, se eu lido com a minha alma e se eu lido com o meu espírito da perspectiva espiritual correta, está tudo correto. O que eu vi foi um procedimento e nesse procedimento existiu alguns elementos que pudessem sugerir que era uma regressão. Mas regressão não é aquilo, a gente sabe, a gente conhece, a gente sabe que regressão é feito por uma técnica muito bem aplicada por quem sabe. Aquilo foi como se fosse uma sugestão coletiva. E alguns realmente se deixaram envolver tanto emocionalmente que foram até a sua vida de infância e viram e experimentaram aquilo, reviveram aquilo que na linguagem psicanalítica a gente chama houve uma abreação. Eu creio que eu não preciso voltar para o ventre da minha mãe para saber o que aconteceu lá, porque eu tenho que ser liberta, se Jesus já me libertou. Eu mesma, a minha mãe, quando estava grávida minha, ela tomou remédio para me abortar. Mas quando eu conheci Jesus, Jesus derrubou, quebrou, despedaçou todo o jugo das trevas. Então eu não preciso regredir ao ventre da minha mãe, regredir na minha infância para me lembrar de coisas, né, que fazer força na minha mente para eu ser liberta, se Jesus já pagou o preço pela minha libertação. Quando ele foi na cruz, ele falou o quê? Está consumado. Então a minha libertação está consumada. O sangue dele já me purificou de todo pecado.